Já que se gaba de ser uma artista, que tal nos presentear com uma canção, senhorita Bastos? Todos no salão se voltaram na mesma direção. O riso abafado de alguns diretores se alastrou como fogo entre as mesas. O piano de cauda, de um branco imaculado, parecia um mero objeto decorativo. Até o instante em que Arthur Montenegro apontou para ele como quem anuncia uma atração de circo. Clara permaneceu imóvel por um instante. Eu preferia não... Não foi um pedido. Arthur sorriu. Ela se pôs de pé. O que ninguém naquele lugar imaginava era que aquela noite não se encerraria com as gargalhadas dele. A humilhação que ele arquitetou se transformaria em sua própria derrocada. E ao final da música dela, os aplausos não seriam mais para ele. As taças de champanhe brilhavam sob as luzes amareladas que se refletiam nos arranjos de flores e nas joias das esposas dos investidores. O salão principal da Montenegro Capital era um verdadeiro templo da vaidade, e a celebração anual era seu ritual mais aguardado. Ali, um sorriso a mais para Arthur Montenegro podia render um bônus. Quem se atrevesse a desafiá-lo estaria fora da empresa antes da próxima rodada de bebidas. Arthur circulava entre os convidados como um monarca inspecionando seus domínios. Imponente, cabelos grisalhos, vestindo ternos que valiam o salário mensal de boa parte dos presentes. Um segurança abria caminho à sua frente. Um fotógrafo o seguia com discrição, registrando seus momentos de espontaneidade. Boa noite, Arthur. O jantar está primoroso, comentou uma gerente de marketing com uma leve reverência. É claro que está. Fui eu quem paguei. Ele respondeu com aquele sorriso que jamais alcançava os olhos. A mesa inteira riu. Todos sempre riam. Era o mais seguro a se fazer. Do outro lado do salão, quase se misturando aos garçons e à equipe de recepção, estava Clara Bastos. Um coque discreto prendia seus cabelos, vestida com uniforme escuro e sapatos que castigavam seus pés. Estava ali integrando a equipe de apoio do evento, apesar de seu diploma de graduação e de um currículo robusto. Mas currículo não quitava boletos. Horas extras no fim de semana, sim. Ela manejava uma bandeja de taças quando escutou seu nome ser chamado, em voz alta, no microfone. De senhorita Bastos. Todos os olhares se convergiram. Ela hesitou. O senhor está falando comigo? Arthur sorriu, pois já sabia a resposta. Com certeza. Não temos duas colaboradoras com essa aura de artista incompreendida. Ou temos. As pessoas riram. Ela se aproximou dele, a bandeja ainda em mãos. O senhor deseja alguma coisa? Apenas a sua arte. Arthur indicou o piano de cauda no centro do ambiente. Uma peça importada que raramente era tocada. Fiquei sabendo que temos uma pianista infiltrada entre nós, réis mortais. Ele ergueu o microfone como um mestre de cerimônias. Dizem que nossa estimada Clara tem o dom da música, e eu, como um grande entusiasta de talentos, exijo uma amostra. Alguns convidados iniciaram uma salva de palmas. Outros apenas observavam com curiosidade. Um dos sócios, rindo, murmurou: lá vai o Arthur fazer seu showzinho com os funcionários de novo. Clara permaneceu estática. Eu realmente prefiro não, senhor. Não me parece apropriado. Arthur se aproximou. A voz mantinha a suavidade, mas o tom era de ameaça. Se você é mesmo uma artista, esta é a sua oportunidade. Se não for, vai passar o resto da vida limpando taças no almoxarifado. A escolha é sua. Ela olhou para o piano. É só uma música. Alguém cochichou de uma mesa próxima. Vamos, garota, não nos faça perder tempo, disse uma das esposas, entre um gole e outro de vinho. O salão inteiro aguardava. Clara se dirigiu ao piano com os passos mais pesados de sua vida. As mãos tremiam. Sentou-se. Ajustou a altura do banco. Seus dedos pairaram sobre o teclado, mas não tocaram. Arthur, já impaciente, soltou uma tosse ensaiada. Ela fechou os olhos. Tocou. Uma melodia vacilante, sem cadência, como se as notas lhe escapassem. Uma sequência simples, quase infantil, desafinada.
Uma gargalhada explodiu, depois outra e mais outra. Arthur ergueu os braços teatralmente. Uma salva de palmas para o nosso prodígio! Aplausos tímidos e risadas ecoaram pelo ambiente. Clara fechou a tampa do piano com um baque seco. Levantou-se. Não encarou ninguém, mas Arthur ainda não havia terminado. Agora sim, o clima ficou mais leve. Disse voltando-se aos convidados: podemos prosseguir com o jantar, depois dessa performance inesquecível. Ela retornou ao seu posto, onde os outros funcionários agiam como se nada tivesse acontecido. Lucas, o técnico de som, olhou para ela. Não disse uma palavra, mas não riu. Apenas observou tudo com atenção, registrando cada detalhe. Isso foi de uma crueldade, comentou uma funcionária mais jovem. Você chegou agora. Ele faz isso todo ano. No ano passado, foi com um estagiário de engenharia. Respondeu outra com indiferença. E ninguém se manifesta? Aqui dentro, a gente só agradece por ter um emprego. O fotógrafo passou por ali e sussurrou algo em seu rádio. Poucos instantes depois, um vídeo curto já circulava num grupo de WhatsApp com a legenda "O fiasco do piano". Arthur voltou para sua mesa principal como um ator satisfeito com sua própria atuação. Um dos sócios tentou aconselhá-lo. Arthur, você pegou pesado. Ela é só uma funcionária. Exatamente. Uma funcionária. Precisa entender qual é o seu lugar. Ele sorriu. E vamos ser sinceros. Que artista não está habituado a vaias? Todos riram novamente. Clara ficou até o final do evento. Ninguém dirigiu a palavra a ela. Ninguém a olhou nos olhos. Na saída, Arthur passou por ela mais uma vez, com um copo na mão. Boa noite, Beethoven. Ela não respondeu. O piano vai continuar lá. Quem sabe você treina um pouco mais para a próxima. Ele se afastou, rindo sozinho. No estacionamento, o segurança que acompanhava os carros comentou com Lucas. Esse sujeito ainda vai longe, não é? Lucas respondeu ríspido. Vai. Talvez mais longe do que devia. Naquela noite, Clara chegou em casa e não tocou no teclado que repousava no canto da sala. Nem mesmo olhou para ele. Apenas se deitou no sofá, em completo silêncio, com a frase dele ecoando em sua mente. Precisa entender qual é o seu lugar. Na manhã seguinte, antes mesmo de o café ser servido na copa da empresa, o vídeo já estava em pelo menos 3 grupos de funcionários. Um deles se chamava A Pianista do Ano Kaká. Em outro, uma montagem exibia o rosto de Clara sobre uma foto de Beethoven surdo, com a legenda Agora tudo faz sentido. Ela chegou com olheiras profundas, o rosto sem maquiagem, e foi direto para o depósito. Já sabia que seus dias ali estavam contados. Às 9h20, foi chamada à sala do RH. A coordenadora foi direta. Olhe, não é nada pessoal, apenas um remanejamento de equipe. Decidiram enxugar o time de eventos. E como você foi a última a entrar, Clara apenas assentiu. Mas se tiver interesse, podemos te alocar na equipe de limpeza. Seria no turno da noite por enquanto. É o que temos disponível. Ela aceitou. Naquela mesma noite, às 22h, já vestia um novo uniforme, aquele que ninguém nota. Passava um pano úmido no piso do salão de eventos, enquanto os executivos ceavam nos andares de cima. Ela fazia questão de não se aproximar do piano. Ele continuava lá, reluzente, mas coberto por uma lona escura, como se a dignidade que lhe foi roubada tivesse sido selada junto com ele. Durante seu intervalo, sentou-se nos fundos da copa, ao lado de uma máquina de lanches com defeito. O celular não parava de vibrar, com notificações de estranhos marcando seu perfil em vídeos. Os comentários iam de "que pena dela, a não leva jeito pra coisa". Nenhum deles a conhecia. E todos se sentiam no direito de rir. Na madrugada, antes de ir para casa, ela passou pelo salão uma última vez, sozinha, sem câmeras. Removeu a lona do piano, abriu-o, deslizou os dedos pelas teclas sem produzir som. A luz automática do setor de limpeza se apagou
E ela ficou na penumbra, apenas com o reflexo da rua que se infiltrava pelas cortinas. Viu seu reflexo na superfície polida do instrumento, abatida, diminuída, exposta. Na tela do celular, uma nova notificação. Arthur Montenegro publicou: "A arte exige bravura. Quem não tem, que fique atrás do balcão." A indireta era clara, mas todos sabiam o destinatário. Clara bloqueou o perfil dele, guardou o aparelho, deitou-se por um instante no chão recém-limpo da sala deserta e, pela primeira vez em anos, considerou seriamente nunca mais tocar. O som do pano deslizando sobre as teclas do piano fez Clara despertar de seu torpor. Ergueu o olhar, o salão continuava vazio. Por um segundo, restou apenas o eco do silêncio, e nesse vácuo, sua mente viajou para outro tempo. Interior de São Paulo, 11 anos antes. Uma escola pública com janelas teimosas e cheiro de giz. A sala de música era o único lugar que ainda pulsava a vida. Um piano antigo, desafinado, com as laterais gastas, mas funcional. E sempre ocupado. Clara, com 11 anos, tocava ali diariamente após as aulas. Não sabia ler partituras, tocava de ouvido, um dom herdado de sua avó, Vó Elza. Dona Elza era professora aposentada e vivia com ela desde que a mãe de Clara partiu para o sul do país. O pai, ela jamais conheceu. Cresceram as duas, dividindo uma casa de 2 cômodos e um quintal de terra onde ela ouvia os pássaros enquanto estudava. A vida era modesta, mas a música a tornava imensa. Naquela tarde, como em tantas outras, Clara estava no banquinho instável, tentando replicar uma melodia que ouvira no rádio do vizinho. Errou a nota. Tentou de novo. Errou mais uma vez. "Pare de caçar a nota", disse uma voz suave vindo da porta. "Você está tentando acertar com o dedo. Tem que acertar com a alma." Vó Elza entrou lentamente, o cabelo preso num coque despojado, usando o mesmo vestido de estampa floral de sempre. "Feche os olhos." "Vamos, feche." Clara obedeceu. Respirou fundo. "Agora toque como se não houvesse ninguém no mundo para ouvir." As mãos pequenas tocaram. Hesitaram no começo, mas logo encontraram o fluxo. Uma melodia lenta, melancólica e precisa. Vó Elza ficou ali, em silêncio, apenas escutando. Quando a música terminou, a avó se aproximou e pousou a mão em seu ombro. "É assim que os verdadeiros tocam." "Mas eu errei umas partes." "Todo mundo erra, minha filha. O que define a gente é o que fazemos com o que restou." Daquele dia em diante, Clara nunca mais tentou ser cópia. Passava horas criando suas próprias músicas, apenas para ver aonde as notas a levariam. Algumas eram tristes, outras vibrantes, todas eram suas. Participou de festivais na escola, tocou em quermesses. Certa vez, num concurso de talentos da cidade, ficou em 2º lugar. Perdeu para um garoto que dançava funk com uma peruca neon. Riram dela. Ela chorou. Mas Vó Elza apenas disse: "O palco é só um lugar, nunca é justo. Sua música é quem você é, não o lugar onde você está." A frase se tornou seu norte. Clara a escreveu num caderno antigo e pregou na parede do quarto. Sua música é quem você é, não o lugar onde você está. Mais tarde, quando Vó Elza adoeceu, o piano se tornou o único refúgio de Clara. Tocava todas as noites, enquanto a avó repousava no quarto ao lado. Em sua última semana de vida, Vó Elza pediu para ouvi-la tocar uma última vez. Clara sentou-se no mesmo banquinho e tocou uma canção que nunca mais se repetiu. Era só dela, só para aquele instante. Após o falecimento da avó, a escola foi reformada e o piano descartado. Disseram que já tinha cumprido seu papel. Clara guardou algumas teclas que se soltaram e, anos depois, comprou um teclado usado. Não era o mesmo som, mas era o que podia ter. Tocava nas madrugadas, após o expediente. Sozinha, sem público, como Vó Elza a ensinou. Com o tempo, aprendeu a editar áudios, a compor trilhas simples. Chegou a pensar em enviar seu material para uma produtora. Quase enviou,
mas a vida sempre a puxava em outra direção. Contas, aluguel, responsabilidades. Até que apareceu a vaga na Montenegro Capital. Um conhecido indicou. Disse que o salário era bom, que daria para economizar. Ela não falou a ninguém sobre a música. Era melhor que ficasse assim, guardada num lugar seguro de sua alma. De volta ao presente, no salão escuro, Clara abriu o banco do piano. Dentro, encontrou partituras antigas, esquecidas. Por baixo delas, um guardanapo dobrado. Alguém o usara como marcador de página. Nele, estava escrito a caneta: sua música é quem você é, não o lugar onde você está. Ela sorriu, sem compreender como aquela frase fora parar ali. Fechou o banco, olhou ao redor. Ninguém. Mas pela primeira vez desde a humilhação, sentiu algo se agitar em seu peito, como se no fundo não tivessem conseguido apagar tudo. Na semana seguinte, Clara oficializou sua mudança de turno. Passou a trabalhar nas madrugadas, das 22 horas às 6 horas. Era o horário em que o edifício corporativo adormecia e seus segredos podiam ser ouvidos. Durante o dia, mantinha distância das redes sociais. Mas à noite, ela revia o vídeo da humilhação. Não apenas o original que se espalhou, mas as versões editadas pelos colegas, com trilhas sonoras cômicas, zooms e legendas irônicas. Quanto mais assistia, menos sentia a dor, e mais clara a situação se tornava. Percebeu, por exemplo, que não fora um improviso. Arthur Montenegro havia posicionado o piano dias antes, mandado lustrar as teclas. Não era para decorar o ambiente. Era uma armadilha preparada. Mais que isso, ao pesquisar vídeos de eventos passados da empresa, Clara identificou um padrão. Num jantar do ano anterior, ele desafiou um estagiário de TI a apresentar um pitch surpresa ao vivo. O rapaz gaguejou, foi ridicularizado e demitido 2 semanas depois. Em outra festa, uma gerente de RH foi convidada a cantar o hino nacional. Hesitou, virou piada interna e depois foi remanejada. Arthur usava o constrangimento público como entretenimento. Era seu jogo preferido, testar os limites alheios sob o disfarce de descontração. E a plateia aplaudia, pois ninguém queria ser o próximo da lista. Clara começou a traçar um plano. O primeiro passo era ter acesso ao piano novamente, sem levantar suspeitas. Passou 2 semanas mapeando o movimento dos funcionários noturnos. Descobriu que às quintas, depois da limpeza pesada, o salão de eventos ficava destrancado por algumas horas antes da ronda final do segurança. Era nesse intervalo que ela agia e tocava, mas desta vez não era por consolo. Tocava como quem ensaia um grito preso na garganta há anos. Tocava clássicos que recordava de memória. Tocava composições próprias, sem título. Tocava até os dedos latejarem, até as lágrimas rolarem em silêncio. Nesse processo, alguém anotou. Lucas, o técnico de som, estava passando pelo corredor por acaso e a ouviu. Não se manifestou de imediato. Apenas ficou na porta, escutando. Quando ela parou, ele disse: "Não reconheci a peça. É sua, não é?" Clara se sobressaltou, secou o rosto. Só estava testando o som. Você não sabe mentir." Ele sorriu e depois ficou sério. "Foi você que tocou no evento, certo?" "Aquilo não foi para valer, foi." Ela hesitou. Foi o que ele queria que todos vissem. Lucas entrou na sala. Sentou-se no chão, a alguns metros dela. "Você sabia que o sistema de som do salão grava tudo automaticamente?" "Não. E que o microfone dele captou o áudio dele, te coagindo a tocar." Clara o encarou atenta. "E onde isso está guardado?" "Num servidor interno. Só o pessoal do audiovisual tem acesso. E eu tenho a senha. Você pode me mostrar? Posso fazer mais do que isso. Posso te ajudar." A nova festa anual da empresa estava agendada para o mês seguinte. Um evento maior, com convidados externos, investidores, jornalistas, celebridades. A empresa usaria a ocasião para anunciar uma nova fase de expansão.
Arthur Montenegro planejava uma apresentação grandiosa, com música, um discurso e participações especiais, como ele gostava de chamar. Clara e Lucas sabiam que aquela era a oportunidade. Durante os preparativos técnicos, ela voltou ao salão disfarçada como parte da equipe de limpeza. Mas, na verdade, estava observando os testes de som e o roteiro do evento. Lucas se infiltrou nas reuniões da produtora e descobriu que o piano seria usado de novo. Desta vez, por um músico contratado. O plano de Arthur era sabotar as últimas notas da apresentação para fingir surpresa e, mais uma vez, rir de um erro alheio. Desta vez, um profissional seria a vítima de sua diversão particular. Ele vai fazer de novo, disse Clara, só que com uma plateia muito maior e com transmissão ao vivo, completou Lucas. O plano deles começou a tomar forma. Ela usaria o mesmo palco, o mesmo piano e a mesma arma que ele, a audiência. Mas, ao contrário de Arthur, ela usaria a verdade. Para isso, Lucas recuperou o trecho de áudio original do evento anterior, com a voz de Arthur a pressionando e a performance deliberadamente ruim dela. Também encontrou vídeos de celulares que mostravam as risadas, os cochichos e a frase final dele. Quem sabe você treina um pouco mais? Juntaram tudo numa linha do tempo simples e direta. A prova era incontestável. Agora faltava a performance, mas não uma qualquer. O que você vai tocar? Lucas perguntou numa noite. Ainda não sei, mas precisa ser algo que faça calar, que traga o silêncio, entende? Ele assentiu. Então toque como se não houvesse ninguém no mundo para ouvir, repetiu ele, devolvendo a frase que a ouvira dizer dias antes. Clara sorriu pela primeira vez em muito tempo. Faltando 3 dias para o evento, ela já havia escolhido a música. Não era famosa, nem especialmente complexa, mas era visceral. Era dela. E desta vez, não seria para se esconder. Seria para se revelar. Do lado de fora, a fachada da Montenegro Capital exibia em painéis de LED seu novo slogan: Vencer com arte, a nova era da inovação. Por dentro, o mesmo jogo de sempre continuava. O grande evento estava montado. 3 andares decorados, 600 convidados, streaming ao vivo para o canal da empresa e cobertura de influenciadores de finanças. Arthur Montenegro circulava pelos bastidores como um cineasta no dia da estreia, dando ordens, ajustando seu discurso, mudando detalhes já ensaiados. Ele queria ter o controle de tudo, tudo, exceto o que estava prestes a acontecer. Clara, usando um crachá de suporte técnico, já estava no local desde cedo. Ninguém lhe dava atenção. A essa altura, era invisível até para os próprios colegas, o que era uma vantagem. Lucas, na mesa de som, programava discretamente as alterações nos microfones e os gatilhos para uma transmissão paralela. A diretora da produtora de vídeo achava que ele estava apenas calibrando os níveis de áudio. Quando ele perguntou qual o momento exato da entrada do pianista, ela respondeu sem dar muita atenção. Logo depois do vídeo de abertura, antes do discurso do Arthur, ele quer causar impacto antes de subir ao palco. Impacto seria causado. 1 hora antes do início, os convidados começaram a chegar. Pessoas importantes. Pessoas muito importantes. Câmeras, flashes, garçons alinhados e uma recepção com música ambiente. Clara não se alimentava desde o café da manhã, mas não sentia fome. Apenas uma concentração gélida. Ela atravessou o salão principal sem ser notada. O piano de cauda estava lá, mais uma vez. Desta vez, iluminado por um foco de luz, posicionado no centro de uma passarela de vidro que conectava 2 setores do prédio. Um palco flutuante, rodeado por telas de LED. Ela se aproximou do piano, fingindo limpá-lo. Passou um pano seco nas teclas, ajustou o banco. Ligou o sistema de som com a desculpa de checar interferências. Pronta? Sussurrou Lucas pelo ponto eletrônico. Quase.
15 minutos antes do início, Arthur surgiu vestindo um terno vinho escuro e um sorriso esculpido no rosto. Caminhava com 2 assessores, ambos ansiosos, mas ele não. "Onde está o pianista?" "Preso no trânsito", respondeu alguém da produção. "Mas deve chegar a tempo." Arthur fez uma careta. "Se não chegar, improvise. O importante é manter a energia lá em cima. Hoje é noite de espetáculo." Faltando 5 minutos, Lucas ativou o primeiro teste. O som do salão inteiro falhou por meio segundo, o tempo necessário para reiniciar os canais de áudio e trocar os acessos. A gravação com a voz de Arthur estava pronta, mapeada em um único botão. A performance de Clara, pré-testada no ambiente, já estava equalizada. E o sistema de projeção dos telões estava redirecionado para um controle manual. Quem o tivesse poderia mudar o conteúdo exibido. Tudo estava pronto, mas algo saiu do roteiro. Arthur decidiu adiantar a parte do piano. O músico contratado ainda não havia chegado. Então ele improvisou, como tanto gostava de fazer. "Temos aqui hoje muitos talentos anônimos, não é verdade?" disse ao microfone no palco. "Esta empresa é feita de gente criativa, gente que ousa, que surpreende." As luzes se voltaram para a plateia. "E eu tenho uma surpresa. Uma conhecida minha, que alguns de vocês já conhecem, fará uma participação especial. Ninguém esperava por essa, nem ela." As câmeras procuraram o rosto de Clara. Arthur estendeu a mão. "Senhorita Bastos, que tal uma redenção através da arte?" Os convidados aplaudiram, alguns visivelmente desconfortáveis, outros ansiosos pelo espetáculo. Ela se levantou lentamente. Os olhos de Lucas a acompanhavam, com as mãos no fone e o controle de vídeo no bolso. Ela caminhou pelo salão com passos firmes. Arthur sorria, certo de que ainda estava no comando. Quando Clara se sentou ao piano, não olhou para ninguém. Apenas respirou fundo, fechou os olhos e tocou. No início, apenas 3 notas, longas, cheias de tensão. Depois, um crescendo avassalador, como se uma porta trancada há muito tempo estivesse sendo arrombada. A melodia era pura, poderosa, sem adornos ou floreios. Era direta, crua, verdadeira. O salão, que até então cochichava, emudeceu. As câmeras começaram a se virar. Os garçons pararam onde estavam. Um dos fotógrafos abaixou sua câmera e apenas observou. Ela tocava como quem não tinha nada a provar, como quem estava apenas tomando de volta algo que lhe fora tirado. No fundo da sala, o operador da transmissão oficial tirou o fone e murmurou: "Quem é essa mulher?" Arthur ainda sorria no começo, acreditando que a situação estava sob seu controle. Mas quando a música atingiu seu segundo ato, uma virada de tom surpreendente, quase épica, ele sentiu algo que não experimentava há anos: o embaraço. Aos poucos, os olhares não se dirigiam mais a Clara, mas a ele. A performance durou 3 minutos e 40 segundos. Ninguém se atreveu a interromper. Quando a última nota se dissipou, o silêncio foi absoluto. Não por falta de reação, mas porque ninguém sabia o que dizer. A primeira palma foi tímida, depois outra e mais outra. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo de forma longa e genuína. Ela não fez reverência, não agradeceu. Apenas fechou o piano com serenidade e se levantou. Arthur tentou retomar o palco, mas a recepção não foi a mesma. Algo havia mudado, e ele ainda não sabia o quê. Mas Lucas sabia, e em seu bolso, o botão com a prova estava pronto para ser pressionado. Arthur ainda forçava um sorriso, mas seu desconforto era palpável. A reação do público não era mera educação. Era a admiração real. Era como se todos tivessem testemunhado algo inesperado, algo fora de seu controle. Clara já havia descido do palco e se misturado aos funcionários. Não buscava aplausos ou atenção, só queria concluir o que veio fazer. A sala ainda sussurrava, tentando entender. Quem era ela? Por que ninguém a conhecia? Arthur pegou o microfone, tentando recuperar o controle da situação. "Que surpresa incrível, não é mesmo?"
disse com uma risada tensa. É a isso que eu chamo de talento escondido. Muito bem. Mas agora, vamos ao que interessa nesta noite. Ele sinalizou para que o vídeo promocional da empresa fosse exibido nos telões. As telas se iluminaram, mas a imagem que apareceu não era a campanha, era ele, Arthur Montenegro, 2 meses antes, segurando um microfone em outro evento, na mesma sala, com o mesmo piano, a mesma postura arrogante. A plateia reconheceu a cena imediatamente. Já que se gaba de ser uma artista, que tal nos presentear com uma canção, senhorita Bastos? O áudio estava cristalino. O salão inteiro viu e ouviu. Na tela, Clara hesitava. Arthur insistia. A gravação mostrava seu sorriso quando ela errava as notas. Mostrava as risadas, mostrava o vexame em sua totalidade, a verdade nua e crua. Em seguida, outro vídeo surgiu. Um dos que circularam internamente. Editado com zoom e legendas zombeteiras. E então, mais uma transição. Agora, um gráfico. Registros de acesso ao sistema de som, prova de manipulação de microfone e corte de frequências durante a apresentação. A sala, agora em silêncio sepulcral, assistia enquanto dados técnicos comprovavam que o som do piano de Clara havia sido sabotado no evento anterior. O volume reduzido, o retorno de áudio desligado, tudo documentado e rastreado. O trecho final do vídeo foi a fala de Arthur, capturada por um celular enquanto ele deixava o palco. O piano vai continuar lá. Quem sabe você treina um pouco mais para a próxima. Pausa, tela preta, silêncio total. Arthur, de pé no centro do palco, já não conseguia sorrir. Pela primeira vez, seu rosto não era de anfitrião, era de um réu encurralado. Uma mulher na primeira fila se virou para o marido e sussurrou, alto o bastante para ser ouvida. Ele armou tudo, usou a moça de chacota. Um jornalista de economia sacou o celular e começou a filmar a tela. Outro já tuitava. CEO da Montenegro Capital exposto ao vivo por manipulação contra a funcionária. Lucas, no fundo da sala, permaneceu impassível. Seus olhos cravados em Arthur. O controle do vídeo em sua mão, agora desnecessário. O dano era irreversível. No fundo, executivos da holding cochichavam entre si. Um deles, o diretor financeiro, afastou-se discretamente e iniciou uma chamada. Clara, ainda encostada na parede ao lado do buffet, observava em silêncio. O rosto sereno, sem arrogância, sem prazer. Apenas a sensação de justiça. Arthur tentou se recompor. Bem, essa brincadeira foi longe demais. Quem foi o responsável por este material? Quem autorizou isso? Ninguém respondeu. Ele olhou para os produtores, para os técnicos. Ninguém sustentou seu olhar. Eu exijo que apaguem isso. Imediatamente. A diretora da produtora de vídeo engoliu em seco. Já está na nuvem, Sr. Montenegro. Foi transmitido para os canais da empresa. Mais de 2.000 pessoas assistindo em tempo real. Ele encarou o telão, como se pudesse destruí-lo com o olhar. Mas o que estava feito, estava feito. A prova fora apresentada. E pela primeira vez em anos, ele não era o dono da narrativa. O salão continuava em silêncio. Não por respeito, mas por choque. As máscaras haviam caído. E tudo o que viria a seguir seria consequência. Arthur desceu do palco como se o chão fosse instável. Os olhares que antes o procuravam com admiração agora o seguiam com desdém, até nojo. Ninguém mais sorria para ele. Ninguém iniciava uma conversa. Formou-se um vácuo ao seu redor, como se o ar tivesse sido sugado. Ele tentou se aproximar da ala dos diretores. Ninguém se moveu. Foi uma piada mal interpretada, disse, olhando para o diretor jurídico, que apenas cruzou os braços e olhou para o lado. Você forçou uma funcionária a uma humilhação pública, retrucou o diretor de comunicação com o rosto fechado. Isso não é piada, Arthur. Isso é assédio moral televisionado. Aquilo foi editado.
É óbvio que foi editado. Estão conspirando contra mim. O áudio veio do sistema da nossa própria empresa, interrompeu outro executivo, com registro de data, hora e IP. É impossível negar. Você a constrangeu ao vivo e depois postou uma indireta sobre o caso. Está tudo documentado. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo viralizava. Clipes da performance de Clara já somavam milhares de visualizações por minuto. Nos comentários, uma enxurrada. Isso sim é arte. Humilhou e foi humilhado pela verdade. Vergonha alheia desse CEO. Arthur Montenegro desmascarado. O canal oficial da holding tentou derrubar a transmissão, mas era tarde demais. Perfis paralelos já a replicavam. Influenciadores faziam reacts em tempo real. Um deles, com quase 1 milhão de seguidores, legendou o vídeo com "O poder tenta silenciar. A arte responde." A produtora do evento recebeu uma chamada urgente do Conselho Administrativo. Uma reunião de emergência foi convocada para a manhã seguinte. A pauta era única: conduta imprópria e danos à imagem corporativa por parte do presidente Arthur Montenegro. Nos bastidores, a assessora pessoal de Arthur tentava falar com ele. "O senhor precisa deixar o evento. Agora. A situação saiu de controle." "Eu não vou sair pela porta dos fundos da minha própria festa", gritou ele, o rosto coberto de suor. Mas a segurança já tinha recebido ordens diretas da diretoria. Encerrar a participação do presidente de forma discreta. 2 homens de terno, sem alarde, se aproximaram. "Senhor Montenegro, por favor, nos acompanhe. Vocês estão me escoltando como se eu fosse um bandido? São ordens superiores." Ele olhou ao redor, buscando algum apoio. Não encontrou. Ninguém interveio. Passou por convidados que agora murmuravam e levantavam os celulares para filmar a cena. Não houve protestos. Apenas o som dos cliques das câmeras registrando sua queda em tempo real. Na manhã seguinte, a notícia estampava os principais portais de economia. Presidente da Montenegro Capital é afastado após exposição de conduta abusiva. Vídeo de pianista revela cultura tóxica em evento corporativo. Reviravolta real. CEO perde o cargo após humilhar talento oculto. O conselho votou pelo afastamento imediato de Arthur, sujeito a uma investigação interna. Os acionistas exigiram uma reestruturação completa na liderança. No prédio da empresa, o quadro com os retratos dos presidentes já não tinha a moldura de Arthur. Um funcionário foi instruído a removê-la discretamente. Não houve cerimônia, nenhuma nota oficial de sua parte. Enquanto isso, Clara voltou ao seu trabalho na limpeza. Sem alarde, sem discursos, apenas fazendo o que sempre fez. Mas desta vez, ao entrar no salão de eventos, encontrou algo diferente. Sobre o piano havia uma pequena placa de acrílico. Nela, gravado em letras sóbrias, "O que é verdadeiro silencia até o maior dos ruídos." Abaixo, apenas Clara, sem sobrenome, sem cargo. A equipe de comunicação interna a havia colocado ali, como um símbolo do que não podia mais ser apagado. Ela passou a mão sobre a placa, depois sobre as teclas, e pela primeira vez em muito tempo, tocou sem sentir medo. Desta vez, ninguém riu. Era fim de tarde quando Arthur Montenegro entrou no salão de eventos. Sozinho, sem seguranças, sem pressa. Usava um blazer casual, o cabelo desarrumado, o rosto mais fino. Clara estava lá, limpando as laterais do piano. Nem se virou ao ouvir seus passos. "Eu não vim criar mais confusão", disse ele em voz baixa. "Só queria ver o piano." Ela parou de limpar, mas não respondeu. Permaneceu ali, de costas. "Eu assisti ao vídeo da sua apresentação umas 10 vezes. Na primeira senti raiva, na segunda vergonha, na terceira vergonha de mim mesmo." Ele fez uma pausa. "E só depois eu comecei a realmente escutar." Clara fechou a tampa do piano lentamente. "Você nunca escutou, nem música nem pessoas." Respondeu ainda sem encará-lo.
Eu sei, silêncio. Arthur deu mais alguns passos. Eu não era assim no início, sabia? Eu achava que precisava ser o cara mais intimidador da sala, que era isso que impunha respeito. Ele riu, sem humor. No fundo era só medo de alguém me desmascarar. Então eu fazia isso primeiro com os outros. Ela finalmente se virou para ele. E conseguiu. Muitas vezes. Ele baixou o olhar. Sentou-se num banco próximo. Eu não quero meu cargo de volta. Eles provavelmente vão me processar. Eu mereço. Então, o que veio fazer aqui? Ouvir. Clara cruzou os braços. Você quer que eu toque para você? Não. Eu só queria que, se um dia você tocar de novo e eu estiver por perto, que eu possa ouvir sem que isso seja parte de um show. Ela o observou por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também um peso imenso. O cansaço de quem percebeu, tarde demais, o que destruiu com as próprias mãos. Minha avó dizia que nossa música é quem a gente é, não o lugar onde a gente está, ela disse pausadamente. Você transformou o palco num lugar de medo. Mas não vai conseguir fazer isso de novo. Arthur assentiu. Eu gostaria de ter conhecido sua avó. Gostaria mesmo? Gostaria. Porque acho que ela sentiria vergonha de mim. Clara guardou seu material de limpeza, fechou a tampa do piano com cuidado e se dirigiu à saída. Antes de cruzar a porta, ela parou. Se você realmente quer escutar, talvez comece a ouvir muita coisa agora, inclusive o que não vai gostar. Eu sei, Rodrigo respondeu, mas desta vez eu não vou interromper. Ela se foi, e ele ficou ali, sozinho, em silêncio, escutando. 6 meses depois, o salão de eventos da antiga sede da Montenegro Capital tinha um novo nome. Agora se chamava Espaço Elsa, em homenagem à educadora que, segundo a nova placa na entrada, ensinou que a arte verdadeira não pede licença para existir. Clara Bastos não usava mais uniforme de limpeza. Hoje ocupava o cargo de coordenadora do recém-criado Programa de Talentos Ocultos, uma iniciativa da própria holding para apoiar artistas de comunidades carentes no ambiente corporativo. Foi uma exigência dos investidores após a crise de imagem, mas a execução do projeto foi 100% dela. Em seu escritório, uma única decoração pessoal sobre a mesa. A partitura dobrada da música que ela compôs para aquela noite, com a frase escrita à mão no canto: Sua música é quem você é, não o lugar onde você está. Era o mesmo papel que ela reencontrou misteriosamente dentro do banco do piano. Arthur Montenegro nunca mais foi visto em eventos públicos da empresa. Sumiu das redes sociais e das colunas de negócios. Meses depois, correram boatos de que ele dava aulas de liderança para jovens em uma ONG no interior, longe dos holofotes. Na semana passada, ele compareceu discretamente a uma das apresentações do programa, sentando-se no fundo do auditório, sem se identificar. Assistiu a tudo em silêncio. E quando Clara encerrou sua fala, ele foi o primeiro a aplaudir. Ela percebeu, mas não fez menção, apenas sorriu discretamente e se dirigiu ao piano. Desta vez, não havia uma plateia esperando por um erro. Havia silêncio e respeito. Se essa reviravolta te pegou de jeito como me pegou escrevendo, clica no gostei para fortalecer essa história. Agora me diz aí nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Quero responder o máximo de gente possível. E se você é fã de histórias de superação com uma boa dose de justiça, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, a gente mostra quem tentou silenciar e celebra quem teve a coragem de se levantar. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você continuar essa maratona comigo. Te vejo no próximo vídeo.